eu queria que você explicasse essa história da linhagem dos Bels. Que é Id Bel, seria essa linhagem do que seria o nome original do ET Bilu. Eu queria que você explicasse o que é essa linhagem dos Bels. Perfeito. Então, assim, vamos falar... a gente tem duas pesquisas diferentes aqui. O Rafael tem a pesquisa que ele fez, que eu acho muito interessante. Tem a minha parte da pesquisa. Eu vou pedir para ele começar pela dele primeiro, e aí eu completo com a minha parte. Pode ser, Rafa? Pode ser. Bom, nós vamos encontrar referências a esse termo Bel, principalmente na antiga Mesopotâmia, Acádia, Babilônia. E esse nome, Bel, ele teve diversas variações. Uma pesquisa mais aprofundada nos mostrou que alguns grupos, lá no Oriente Médio, distorceram um pouco a origem desse nome. Inclusive, encontramos na Grécia, por exemplo, a divindade Belus. Belus, associado, inclusive, depois a uma divindade muito bela, que deu origem à palavra beleza. O belo, isso vem de antigas mitologias associadas a esse Bel, Belus, não é? E também encontramos referências a Bel como uma divindade acadiana, que depois ramificou para outros nomes, e depois houve toda uma distorção em cima disso. Mas na origem é bem interessante, porque estava associado à presença dos deuses antigos, não de Anunnaki, mas de outros deuses. Mas que outros deuses seriam esses ligados a essa nomenclatura Bel, né? Então, teve muita distorção, inclusive com relação a Babilônia, Babel, Torre de Babel. O que significa isso, né? Então, isso tem que ser pesquisado. A gente não tem respostas prontas, né? Não temos uma conclusão da pesquisa. Agora, interessante, porque esse termo que o Urandir trouxe para nós, com relação ao Bilu, lembrando que esse termo Bilu, ele teve uma associação, na época da mídia, que eles tentaram fazer a chacota, né? Chamando de ET brasileiro, ET Bilu. Na verdade, isso era uma forma que ele usava esse nome para que as pessoas tivessem mais afinidade com ele aqui no Brasil. Até porque ele estava mexendo com a frequência dos brasileiros na época. Mas muitos deram risada, né? Bilu, mas isso é nome? Onde já se viu esse termo? Mas se você vai buscar um conhecimento mais antigo, inclusive o termo Idbel, em pesquisas recentes, nós encontramos... Eu vou colocar na tela uma imagem que eu recortei um print, tá? De pesquisas no Google mesmo. Não sei se está ali na tela. A palavra Adbel, um nome árabe, que seria um dos descendentes de Ismael, da linhagem de Ismael. Tá lá. Filho de Abraão, que deu origem a toda a linhagem dos árabes, do Islã, posteriormente. Pesquisando sobre Adbel, uma similaridade, né, do termo, nós vamos encontrar ele como um fundador de uma tribo. Está aí na tela, acho que está escrito aí, né? O fundador de uma tribo conhecida pelos acadianos como Idibilu. A tribo fundada por Adbel. Ah, tá lá, tô lendo ali. Seria coincidência? Idibilu. Idibilu. Essas mesmas pessoas foram posteriormente mencionadas nos anais de Tiglat-Pileser III. Seria interessante buscar esse texto aqui, que nos conta como conquistou os Idibaleanos, ou seja, até uma tribo com o nome, e os empregou para proteger os acessos às fronteiras do Egito. Muito interessante. Nós estamos pesquisando sobre isso e tem muita pouca referência. Foi a única referência a esse nome, Idibilu. Eu fiquei até assustado quando eu vi. Que é o nome, é literalmente o nome do nosso ET brasileiro. Exato. É ET Bilu. E eu levei, e recentemente eu tive a oportunidade, com autorização, para perguntá-lo diretamente. Isso é primeira mão aqui, até passei para o Otávio hoje, e ele confirmou para mim. Eu perguntei diretamente para o nosso amigo sobre essa referência. Era você? Esse nome dizia respeito à sua presença lá? Ele disse sim. No passado, estava com aquele povo e realmente a minha presença lá deu origem a essa tribo, a esse nome. Então, foi confirmado. Lógico, tem muita pesquisa para ser feita, mas ele confirmou para a gente. Um detalhe interessante para o pessoal entender é que o pessoal acha que a gente recebe as informações todas prontas, e aí dá para a gente entender que
Ele chega, o nome de Bel primeiro foi revelado pra gente aqui no programa de vocês pelo Urandir. Exato. Nós não sabíamos até então. Pra gente, ele era o Bilu. A gente sabia que ele tinha outro nome, mas que não podia passar pra gente ainda. E naquele dia foi revelado, então pra gente foi também. E a partir de então nós começamos a pesquisar. Foi. É verdade, eu lembro disso. Foi revelado ao vivo aqui. aqui. Exatamente. Mas a gente achou que ele já tinha. Não. Conhecíamos como Bill. Aham. Nós não sabíamos. Foi através do podcast aqui que veio o nome de Bel. Então as pesquisas começaram depois disso, da nossa parte, para entender o porquê. Porque nunca soltam um nome à toa. Sempre, toda informação ela vem com um porquê. O busca e conhecimento, ele tá arraigado dentro de todos nós em tudo. Né? Vai continuar aí, Rafa? Não, Ou eu pode posso falar? concluir. Então, assim, Eu vou depois complemento. a questão do... Eu tive uma viagem que eu fiz com a Fran, teve um momento que a gente quis parar, assim, com o nosso cotidiano e viajar para vários lugares insólitos, assim, com experiências bem diferentes e ficar viajando ali. E quando a gente chegou nesses locais, numa das ocasiões a gente chegou a São Lourenço, sul de Minas, e aí, quando chegou lá a gente foi recebido pelo Ricardo, da Eubiose. Recebeu a gente lá no templo deles e a gente estava conversando, porque a gente viu o templo, fomos tirar foto, ela insistiu que queria tirar foto. Foi um acaso, a gente não tinha planejado nada. Queria tirar foto no templo, levei em vários templos antes, não estava satisfeito, tinha que ser aquele templo. Quando a gente chegou nesse templo, essas pessoas receberam e acolheram a gente lá, não estava sendo esperado. E a gente começou a trocar informações ali e ver que eles tinham informações de pesquisas deles, né, que batiam com coisas nossas. E aí eu perguntei para eles... Vocês falam muito dos Bels, da linhagem dos Bels, né? Tem o Acabel. O que são os Bels para vocês? Porque a gente tinha acabado de escutar sobre o Idbel aqui. E aí ele passou para a gente a seguinte explicação. Ele falou, para nós existe, né, a unidade ali da manifestação de Deus, e a primeira manifestação, né, de Deus ali, que quando se manifesta aquela energia essencial primeiro, a primeira manifestação de Deus... Elas são 7 raios ali dos Bels, né? Ele falou, então, esses Bels seriam a primeira manifestação deles. E cada um de nós, ele explicou assim, cada um de nós é como se eles tivessem uma centelha divina dentro deles, e deles emanasse uma partícula menor dessa centelha para grupos de pessoas que, como se fossem conectados com aquele Bel, né? E aí isso bate com informações quando eles falam assim, às vezes o Idbel fala assim, nós somos o pai de todos, por exemplo. Como assim pai de todos? E quando a gente pensa nesse aspecto da centelha, né, sendo compartilhada ali da essência com vários que vieram depois, isso passa essa informação, essa ideia dessa informação para a gente também. Exato. E recentemente, algumas pesquisas foram feitas na questão da nomenclatura mesmo, da etimologia da palavra, né? E identificamos nomes de pessoas que têm o Bel. Por exemplo, Isabel, Isabela. Então, e por coincidência, em um dos contatos que nós tivemos, ele disse que a parceira dele chama-se Isa. E nós não tivemos a oportunidade de perguntar ainda, né? Qual é a conexão de Isa com Bel? Ou Bel com Isa? Ou o Belo, né? Então é interessante, eu encontrei aqui uma outra pesquisa, né? Que explica melhor essa terminologia sobre esse termo Bel, que tem a ver com senhor também. E o termo em feminino seria Belilit, que significa senhora. Então, qual a relação de Belilit com Bel? Senhor, senhora, para os povos antigos, né? E dedo de Deus também. Tem relação com esse nome, Adbel. Dedo de Deus, Idbilu, que é uma tribo árabe que vivia nas fronteiras do Egito. Então, seria esse Adbel filho de Ismael realmente? Ou o que aconteceu naquela época, né? Eu conversando com um estudioso árabe, inclusive a gente tem muitos amigos, né? Nos Emirados e pessoas que pesquisam dentro da doutrina do Islã, da religião islâmica, e eles estão pesquisando para nós, aprofundando mais com relação a essa tribo árabe. Em breve teremos mais respostas, vamos ver.